Olá, tudo bem com vocês? Mais uma resenha aqui no canal. E o livro escolhido de hoje foi Senhora, de José de Alencar. Esse livro foi publicado originalmente em 1875 pelo autor. Gente, a Senhora trata-se da protagonista Aurélia Camargo. Esse livro, eu tenho muito carinho por ele, porque foi um dos meus primeiros livros, né, os meus primeiros contatos com a leitura, assim como Éramos Seis, que eu fiz no vídeo passado, né? Foram livros que me introduziram nesse universo da leitura. Então são livros que eu tenho muito carinho e Senhora é um deles, né? Então vamos começar falando da síntese do livro, né? A Aurélia Camargo é a protagonista, né? Ela é uma moça pobre, classe média baixa, praticamente, né? Naquela época, em 1875, né? Então, assim, ela vivia no universo das mulheres daquela época, né? E ela vivia aos cuidados, né? Da preceptora, né, que era uma senhora que cuidava dela, porque a mãe dela já estava bem adoentada, a dona Emília, que é a mãe da Aurélia, estava bem adoentada, e ela vivia nesse universo, né, infelizmente, de pobreza, né, ela não tinha, assim, um status social. Então, naquela época, as mulheres tinham que ter um bom casamento, né, e a mãe dela fazia de tudo para que ela arrumasse um bom marido, para que ela tivesse um bom casamento. Porque, gente, nós estamos falando de 1875, né? Nós estamos falando de uma época onde as mulheres eram feitas para se casar, né? Onde o destino das mulheres era esse, né? Casar, ter filhos, construir família. Esse era o desejo das mulheres daquela época, né? E a Aurélia conhece Fernando Seixas, que é aí um rapaz classe média e se apaixona por ela, né? Vou dando só um resumo, tá, gente? Porque pra não dar spoiler também, né? Mas é um resumo básico da história, né? Ele se apaixona pela Aurélia e faz promessas e tudo mais. A Aurélia é apaixonada por ele também. Só que Fernando, né, acaba não cumprindo essas promessas de casamento para Aurélia, porque ele vai receber um dote melhor de uma outra candidata, né? Então o Fernando tem uma oferta de um dote melhor. Então ele acaba meio que abandonando a Aurélia por ela ser uma moça pobre para ter um dote melhor, para ter um casamento melhor com uma pessoa que tenha um din-din melhor. Porque, gente, nós estamos falando de uma época onde as mulheres, para se casarem, elas tinham que ter dote, né? Eram dado, né, ao futuro, era dado, desculpa, né, a pronúncia errada, era dado ao futuro marido um dote, né, isso era muito comum naquela época, né, e a Aurélia era uma moça pobre, ela não tinha condições de dar um dote, né, e o Fernando recebe uma proposta de dote. Só que nesse meio tempo acontece muita coisa, o tempo se passa, a Aurélia fica decepcionadíssima com o Fernando, porque ele deu para trás, né? Fez 1000 promessas e não cumpriu, ele foi um cafajeste, de fato, né? A Aurélia recebe uma herança, ou seja, ela vai ficar milionária. Ela recebe uma herança, né, de um avô, né, o avô dela falece e ela fica milionária. Então, assim, do dia para noite ela sai da pobreza para a riqueza, ela fica rica. E aí começa toda a história, né? Porque ela vai ser. Naquela época, as mulheres, não, além de tudo, não podiam tomar conta da sua própria fortuna, né? Então, o tio dela, Lemos, que vai ajudá-la, né, a tomar conta desse dinheiro, vai ser o tutor, né, dela, né, na história. E aí a Aurélia tem a brilhante. O Fernando acaba não se casando com a moça que ofereceu um dote melhor, porque ainda estava nessa negociação, né? Ainda não tinha completado o casamento, né? E a Aurélia, esperta como foi, falou: não, ele não vai casar com essa moça, ele vai casar comigo. E oferece para ele um dote muito superior ao da moça, da família que a moça estava oferecendo, né? Ela oferece um dote melhor. Só que sem contar que era ela, né? Ela fez um trato com o tio, falou: não revela meu nome, só fala que eu vou dar
um valor X de dote para ele. Bom, se eu não me engano, acho que eram 100 contos de réis, né, que na época era muito dinheiro, né? Então, assim, um dote de 100 contos de réis é um dote milionário para a época, né? E o Fernando enche os olhos, claro, né? Com essa noiva secreta. Então ele aceita, ele fala, não, 100 contos de réis, óbvio que eu vou aceitar, né? É um ótimo dote, a moça é rica, né? Vou casar com uma mulher rica. E aí ela concebe a sua vingança, né? Ela consegue a isca, né? Ela joga a isca e o Fernando Seixas cai nessa isca. Então, ele acaba descobrindo posteriormente que quem era a dona dos 100 contos de réis era Aurélia Camargo, a moça que ele abandonou, né? Então aí começa todas as agruras de Fernando Seixas, porque a Aurélia não vai deixar barato, ela vai querer se vingar do homem que a abandonou um dia, né? Nada mais justo. E o Fernando, depois que descobre, ele fica boquiaberto, né? Porque ele nutria um sentimento pela Aurélia. Ele só estava pensando mais no dinheiro. Ele tinha um sentimento, mas ele foi egoísta, né? Ele falou, não, eu quero melhorar de vida, eu quero crescer, eu não vou me casar com uma moça pobre, né? Então ele foi bem cafajeste com ela, né, gente? Não tem como, né? E aí, depois, né, que ele já firma compromisso, ele se casa com a Aurélia, porque já que ele viu que era ela, ele vai achar o máximo. Nossa, vou unir o útil ao agradável, né? Eu gosto dela, ainda vou receber um dote bom. Ela agora tá rica, tá tudo perfeito, mil maravilhas. Só que não, né, gente? Porque a Aurélia quer se vingar dele, né? Ela quer se vingar de tudo que ela fez, que ele fez, né? Desculpa, que ele a fez sofrer, né? E aí começa toda a teia de vinganças da Aurélia e tudo mais, né? E ela faz o Fernando passar 1001 situações. Ele vai pastar muito na mão dela, porque ela vai humilhá-lo de todas as formas. Ela vai tratar ele como um empregado dela, ela comprou, né? Tanto é que ela fala, ela verbaliza isso pro Fernando. Ela fala, eu te comprei, você é meu, você é minha mercadoria, então você tem mais aqui me obedecer, quietinho, caladinho, sem falar um A. E o Fernando sofre o pão que o diabo amassou na mão da Aurélia, viu, gente? Que ela vai ser a vingadora, né? Então é uma história muito de empoderamento feminino numa época em que não existia esse empoderamento feminino, né? As mulheres tinham que ser submissas, elas tinham que fazer amém para tudo que o marido falar, amém, né, para tudo que o marido falasse. Ela tinha que cuidar, ela tinha que prover, ela tinha que ter filhos, ela tinha, né? O dever da mulher naquela época era esse, né? Naquele universo daquela época, né? Então ela vai tratar ele como um nada, assim, né? Até o final do livro, onde as coisas vão se esclarecendo, o Fernando vai realmente reconhecer que a fez muito mal, e daí então tem esse aí um final surpreendente, né? Um final até um pouco previsível, porque se trata de um romance, mas a Aurélia tem aí seus bons momentos de vingança, né? Ela vai degustar esse momento de se vingar e fazer sofrer o homem que um dia lhe fez sofrer e chorar, né? Então é uma história aí de, né, como é que fala? De trocas, né? Vai e vem, né? Você me fez, agora eu faço para você. Você judiou de mim, agora eu judio de você. Então ela vai realmente fazer o Fernando enxergar, né, que nem tudo é só dinheiro, né, e que o amor também importa. Então, gente, é uma história assim muito interessante. É um livro que eu realmente adorei ler do início ao fim, né? Uma história de um século que a gente não conhece, de um mundo que a gente não viveu. E eu amo livros de época, eu sempre gostei, eu adoro romances de época. E esse do José de Alencar, eu realmente adorei. Tem alguns livros dele, né, que eu realmente não gosto, como é o caso da Pata da Gazela, por exemplo. Quem já leu, né, não sei se concorda comigo, mas eu li, achei um romance
péssimo, assim, nada a ver, sabe? Não gostei. Agora, no caso de Senhora, por exemplo, eu adorei mesmo. Achei que ele foi, assim, esplêndido na escrita dele, né? Contando esse romance cheio de nuances, né? Cheio de altos e baixos, né? Esse toque de veneno, de vingança da Aurélia, então dá todo um charme para esse livro, para essa história. O Fernando, né, sendo botado à prova todo o tempo, né? Ela queria ver realmente até onde ele aguentaria, até onde a lealdade dele por ela iria, né? Então é realmente um romance fenomenal que eu super recomendo para vocês. Obviamente vou deixar aqui na descrição, tá, gente, do vídeo, para vocês adquirirem, né, quem se interessar aí pelo romance, porque realmente é excelente, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui pra gente no canal, que eu trouxe para vocês com todo carinho, porque eu trago livros que eu realmente considero bons e que eu quero passar para frente esse conhecimento e que as pessoas também conheçam, né? Então, mais uma resenha concluída aqui no nosso canal. Tô amando estar aqui com vocês, tá? Peço desculpas por alguns errinhos aí, que às vezes a gente engasga, né? Erra uma palavra, troca por outra, mas a gente corrige e bola pra frente. Tá bom, queridos? Um grande abraço, um grande beijo a todos e até a próxima resenha, hein? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos embora crescer, tá bom? Obrigada por deixar eu entrar na casa de vocês e dar um pouco do meu conhecimento para vocês, passar um pouco do que eu gosto, do que eu leio, dos meus conteúdos, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, até lá!